Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos ver o capítulo 46, a continuidade da história de José, onde no capítulo 46 nós vamos ver agora José manda buscar seu pai lá na terra de Canaã para vir morar com ele no Egito. E nós vimos no capítulo 45, onde José se fez conhecer aos seus irmãos, ele se apresentou, ele disse quem ele era, e houve aquela festa, né? E José agora manda que seus irmãos vão até a terra de Canaã e traga seu pai de volta para o Egito. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, dando continuidade aqui mais uma vez ao estudo do livro de Gênesis. Hoje vamos estudar mais um capítulo e eu quero te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra no dia de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar aqui o capítulo 46, que diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Então aqui a narrativa do capítulo 46 começa com Jacó. Ele já está aqui no capítulo 46, nós, ao lermos este capítulo, nós notamos que ele já sabe da revelação que José havia feito aos seus irmãos no Egito. Ou seja, aqui Jacó, o pai de José, Israel, ele já estava sabendo do que tinha acontecido no Egito, que ele tinha encontrado seu filho José. E aqui acontece dele partir para uma região chamada Berseba, uma região que já havia sido um local de encontros significativos com Deus em sua vida. Ou seja, ali em Berseba, Jacó já tinha tido encontros com Deus. Então ele vai lá para falar com Deus, né? No entanto, essa jornada agora é diferente, pois envolve uma mudança radical para um país estrangeiro. Era como se ele estivesse temendo o seu futuro. Então ele vai lá em Berseba para ver se fala com Deus, para Deus dar a ele uma direção, né? Porque agora ele vai em direção ao Egito, onde seu filho se tornara um alto oficial do faraó, e Jacó está sabendo agora disso, né? E o encontro de Jacó com Deus em Berseba é notável, porque lá ele oferece sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque, e naquele momento de devoção, Deus se revela a Jacó, Deus fala com Jacó, e essa revelação divina é carregada de promessas e conforto, porque Deus diz a Jacó, para que ele não temesse a jornada ao Egito, ou seja, ele não temesse a sua viagem para o Egito, pois era lá que ele faria dele uma grande nação. E esse chamado divino é significativo por várias razões, porque, em primeiro lugar, Deus mostra a importância da obediência e confiança em Deus. Jacó talvez estivesse enfrentando uma decisão crucial, uma mudança que poderia ser assustadora para ele. No entanto, Deus assegura a Jacó que ele estaria, durante toda a jornada, cumprindo as promessas feitas a seu avô Abraão. Ou seja, Deus estava prometendo a ele daquela promessa que tinha dado ao seu avô Abraão,
que a sua descendência seria como a areia do mar. Ou seja, esse chamado divino, essa fala que Deus tem com Jacó aqui, lá em Berseba, Deus está ressaltando a sua fidelidade em cumprir suas promessas. Ou seja, desde a promessa feita a Abraão, passando por Isaac e agora a Jacó, Deus estava traçando uma linha contínua na história da redenção, porque ele estava conduzindo a família de Jacó ao Egito como parte de seu plano soberano para torná-los uma grande nação. Ou seja, Deus estava garantindo a Jacó que a promessa que ele tinha feito a Abraão, ela iria se cumprir. Mesmo Jacó estava temeroso, porque agora, como seria ele mudando-se agora para a terra do Egito? Quando é que Deus iria cumprir a promessa que tinha feito ao seu avô Abraão? Mas aí Deus vem e fala com Jacó, dizendo que ele não temesse. Ou seja, o Egito, talvez Jacó estivesse com medo, porque o Egito não representava apenas uma fuga da fome que estava assolando a terra de Canaã, mas também um lugar onde a família de Jacó se tornaria uma nação que eventualmente, ou seja, mais na frente, essa nação que iria ser formada lá dentro do Egito, ela retornaria à terra prometida, à terra de Canaã. Deus estava trabalhando nos bastidores, Deus estava orquestrando os eventos e movendo pessoas para cumprir seu propósito. Deus estava levando esse povo para o Egito. Por quê? Porque naquele momento estava havendo fome na terra. E Deus queria preservar tanto a Jacó como os seus filhos. Por isso que ele teve a providência divina de Deus mandar José para o Egito, para que tudo isso estivesse justamente acontecendo. E aqui nós vemos que mesmo Jacó temendo, mas Deus vem e conforta o coração de Jacó para que ele vá para o Egito, não temas, né? Porque se Deus disse que ia cumprir a promessa, Deus iria cumprir a promessa. Aí nós vamos ver a partir do versículo 8 até o versículo 27, que aqui é um relato de todos os descendentes, de todos os filhos de Jacó e seus descendentes. A partir do versículo 27 diz assim: todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas, ou seja, incluindo os filhos, as noras, os netos, ou seja, toda a família. A lista, né, começa aqui, nós vamos ver que começa com os filhos de Jacó que o acompanharam na jornada para o Egito. E aqui a genealogia continua com a enumeração desses descendentes de cada uma das esposas de Jacó, porque nós vemos que houve descendentes de Lia, descendentes de Zilpa, descendentes de Raquel, descendentes de Bila, ou seja, foram 4 mulheres que tiveram filhos com Jacó. Então, os descendentes foram todos listados aqui no capítulo 46. Inclusive, nós temos aqui a inclusão de Diná, a filha de Jacó, aqui nessa lista, embora ela não seja frequentemente, não seja mencionada, né, a presença de Diná aqui nessa genealogia, mas destaca-se a importância dessa genealogia de Jacó, que enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A família de Jacó, que começou ele e seus filhos, agora se tornou uma multidão numerosa. Deus havia abençoado abundantemente essa família, cumprindo sua promessa e fazendo deles uma grande nação, porque toda a família de Jacó é que vai embora para o Egito e vão formar ali uma nação, um povo, né, oriundo de Jacó. E aqui no versículo 28 diz assim: Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Imagina que emocionante esse encontro de José com seu pai lá na terra de Gósen. Ou seja, a terra de Gósen é a terra que eles iriam
que José escolheu para que seu pai e seus familiares pudessem habitar. Então, ali no versículo 30 diz: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei, farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então aqui José faz uma recomendação, dizendo que quando eles forem chamados à presença de Faraó, e Faraó perguntar o que eles fazem, aí José orientou a eles que eles não dissessem que eram pastores, porque pastores para os egípcios eram uma abominação. Mas José recomenda a eles que eles digam: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Ou seja, José diz a eles que eles respondam assim, para que eles possam habitar nessa terra, na terra de Gósen. Então, e aí acontece o seguinte: Faraó realmente dá esse pedaço de terra para os familiares de José, né? Porque aqui nós vemos nessa narrativa que começa com José preparando o encontro de seu pai Jacó, e ele instrui seus irmãos a contar a Faraó que são pastores, uma profissão que era desvalorizada pelos egípcios. Agora, que eles não dissessem assim de cara, ele instrui os seus irmãos como é que eles devem falar para o Faraó. Então, o momento em que José e Jacó se encontram, nós vimos também que foi verdadeiramente tocante, porque Jacó, ele não teve notícias de José por anos e anos. Ele acreditava que aquele filho estava morto, e quando finalmente ele vê vivo na sua frente, próspero, então acho que o coração de Jacó naquela hora se encheu de alegria, de gratidão, e houve um momento de lágrimas, né, de abraços, que simbolizava a restauração de um relacionamento de pai e filho, que parecia ter perdido para sempre, porque era assim que Jacó pensava que seu filho estava morto. E José apresenta seu pai ao Faraó. Jacó, em sua sabedoria e idade avançada, abençoa a Faraó. Nós vamos ver isso mais na frente, quando José leva Jacó até a presença do Faraó. Então nós vamos ver aqui que esse capítulo 46 mostra que a jornada de Jacó e sua família do território de Canaã para o Egito representa uma grande mudança em suas vidas, porque essa transição foi marcada por incertezas, novos desafios e necessidade de se adaptar agora a um ambiente desconhecido. E por isso que Jacó ele vai até um local para falar com Deus, né? E muitos de nós também, nós enfrentamos momentos, e às vezes quando nós estamos diante de uma mudança, de enfrentar algo desconhecido, muitas vezes nós tememos e buscamos a Deus, assim como Jacó buscou lá em Berseba a presença de Deus, falou com Deus e Deus falou com ele, dizendo que ele não temesse, né? Então nós também temos que orar pedindo a Deus sua orientação, sabedoria em nos guiar nesses períodos de transição, pedir a Ele que Ele nos dê clareza de propósito e que sempre Ele nos conduza de acordo com seus planos para a nossa vida. Nós temos que pedir orientação a Deus diante de incertezas. Jacó estava diante de uma mudança de país, ele estava saindo da terra de Canaã para morar numa terra estrangeira, na terra do Egito, e ele estava temendo com isso, e ele vai buscar a Deus, vai pedir uma orientação a Deus. E nós vimos também aqui o reencontro emocionante entre Jacó e seu filho José, né? E aqui esse encontro nos lembra
da importância da reconciliação, porque houve a reconciliação, né? Aqui é o ponto culminante da reconciliação de José e toda a sua família, porque ele já tinha ele já tinha se reconciliado com seus irmãos, mas ainda faltava o seu pai para completar todo o contexto familiar em reconciliação com José. Então nós vimos aqui que a sua intervenção e graça para promover a reconciliação e a unidade na família de Jacó, foi preciso uma intervenção de Deus, ou seja, Deus estava trabalhando nos bastidores para que tudo isso viesse a acontecer. Então nós vimos que José teve realmente o encontro com seu pai, né? E quando a família de Jacó chega ao Egito, eles estando nessa terra estrangeira, cercados por uma cultura diferente, um ambiente diferente, eles precisavam de proteção, da proteção divina para promover esse novo contexto, ou seja, essa nova virada na vida deles, e eles precisaram da proteção, né? E da provisão de Deus para prosperar nessa nova jornada. Muitas vezes nós enfrentamos também desafios, né? A viver em lugares ou situações que são diferentes da nossa terra natal. E nós temos que orar a Deus para que Ele nos proteja, para que Ele nos guie, para que Ele nos forneça essa terra. Se nós estamos numa terra estrangeira, nós temos que pedir a Ele sabedoria e graça, né? Para nos adaptarmos e para florescermos em novos ambientes, confiando nele, confiando em Deus, que Ele está conosco em todos os lugares, para onde nós vamos, onde nós formos, Deus vai estar conosco, seja onde for, assim como Ele estava com Jacó e com todos os seus familiares que vieram a morar na terra do Egito. É isso que o capítulo 46 nos mostrou no dia de hoje, amém?